Exercício 5. Vamos ver como é que é esse cara aqui. Exercício 5. Faça um programa para ler 4 valores inteiros A, B, C e D. A seguir, calcule a amostra de diferença de produto A e B pelo C e D. Bom, tá aqui a fórmula. Diferença, então, vai ser igual a esta operação aqui. A vezes B, C vezes D, menos C vezes D. Ou seja, qual é a precedência? Vai ser feito A vezes B primeiro, depois C vezes D, o resultado disso, subtraindo o resultado disso aqui. Tá? Nesse caso, a precedência, nós não precisamos nem se preocupar, porque serão feitos primeiros mesmo. Ó, e a diferença é exatamente essa, de A e B pelo C e D. Então vamos lá. Digite o valor de A, B, C e D. Serão tudo número inteiro aqui. Então vou criar ali, ó. Vou pôr em maiúsculo mesmo. A, B, C, D. A, B, C e D. Isso sendo integer. E eu vou chamar aqui a outra de result. Pronto. Vou pedir ali para o usuário. Vamos ver como é que está escrito. Digite o valor de A. Digite o valor de A. E vou ler A. B, C e D. Agora é só trocar os valores. B, C e D. Isso. Result. Eu já estou fazendo direto, que eu acredito que com o exemplo lá do último exercício, você já tem entendido, tá? Ó. Esse aqui é muito simples, não há necessidade de fazer o algoritmo no nível em que já estamos, né? Já estamos no exercício de número 5. C vezes D. Aí, ó. Preciso de parênteses, preciso isolar desse aqui, só se você quiser, para que fique claro, quem bateu o olho no código, entender o que está sendo feito, tá? Não há necessidade. Eu posso, inclusive, até deixar assim e testar e depois remover. Mas vamos ver aqui. Depois que ele digitou, ele já mostra a diferença. Então, eu já fiz a entrada de dados, né? Lembrando o último exercício. Aqui foi a entrada de dados, um monte de entrada de dados. O nosso único processamento foi a média e a saída de dados toda ali. Aqui foi a entrada de dados, o nosso único processamento, e aqui agora a saída de dados, escrito em maiúsculo, diferença, acho que é igual, né? Igual, e aí o valor result. Vamos rodar aqui, tentar usar o mesmo exemplo. Tem 2 exemplos, né? Então vamos rodar os 2 ali. 5, 6, 7, 8, menos 26, correto. Vamos rodar de novo e usar agora o exemplo. 5, 6, menos 7 e 8. A diferença deu 86, correto, ó. Notem que o cálculo foi feito certo, mesmo isolando eles. Aqui já é a precedência sobre a subtração, né? Ele é primeiro. Então, mais ainda ele seria, né? Se assim eu posso dizer, com parênteses. Sem parênteses vai ser feito da mesma forma, né? Ele é inteligente, ele vai fazer esta operação aqui primeiro e depois o resultado delas por aquela ali. Então, aí, menos 26. Certinho. Tá, esse foi o exercício número 5. Vou retornar o código ali, ó. Ver se tem alguma dúvida e me pergunte lá. Ah, no outro, professor, você colocou o read na frente. Coloquei para reduzir um pouquinho os códigos, tá? Mas lembrando, não é a posição que você coloca no código que ele vai ser executado. Ele vai ser executado
comando após comando. E o que é um comando, né? Relembrando, é tudo esse conjunto de ordens que você deu. Quando chega no ponto e vírgula, você diz aqui, ó, que este comando de write, ele terminou. E aí o programa vai procurar por um próximo comando. Qual que ele encontra? Esse. Se ele estivesse na linha de baixo, ele também iria encontrar esse como próximo comando. Aqui é só ordem do código, né? Não vai impactar de que maneira é exibido lá na tela. Só para reforçar. Exercício número 5 concluído. Vamos agora para o exercício de número 6, tá? E esse aqui. Exercício 6. Vamos dar uma olhadinha qual que é. Faço o programa que leia o nome de um funcionário, seu número de horas trabalhadas e o valor que recebe por hora e calcule o seu salário. Depois é para mostrar esses dessa forma aqui. Ó, isso é bem legal. Vamos fazer aqui então, nós vamos ter nome, horas e valor por hora e o salário. Então tá. Fazer o algoritmo. Esse aqui vai ser bom fazer. Ó. Então ali, ó. Pedir o nome, pedir QTD de horas trabalhadas. Note que para facilitar, e eu expliquei isso lá no vídeo, que nós vamos usar horas inteiras, né? Não vamos trabalhar naquele formato de horas relógio, senão fica complicado nesse momento a gente fazer o cálculo, tá? Então, horas inteiras aqui. Pedir valor da hora trabalhada. Esse é real, que daí o usuário pode realmente... ele ganha 15,55 centavos por hora, né? Então, é real. E calcular o salário com essas informações. Exibir o nome e seu salário. Tá? Como é que calcula o salário desse cidadão ali? Bom, você pode fazer a fórmula aqui já, ó, salário igual. Se ele ganha 15,55 por hora, então a cada hora trabalhada ele vai ganhar 15,55. Isso é interpretação de texto e agora vem a conta. Vou usar esse exemplo aqui, ó. Ele ganha 15,55 por hora. Então, e ele trabalhou 200 horas, é assim. Ele ganha 15,55 por hora e ele trabalhou 200 horas. Então, vai resultar nisso, tá? Que tanto faz se for 200 vezes a ordem aqui, não vai importar, né? Aquela frase, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Tanto faz assim ou assado. Vamos lá. Eu vou ter a variável nome, quantidade de horas, valor por hora e salário. Vamos começar na ordem, inclusive, que está lá, sem problema. Nome, QTD horas, integer, e aqui vai ter valor hora e o salário. São real, tipo real. Agora vamos pedir os dados de entrada. Digite o nome do funcionário. Digite o nome do funcionário. Agora leia a variável. Vou copiar isso aqui. Digite o número de horas trabalhadas. Digite o número de horas trabalhadas. QTD horas. Digite o valor que o funcionário recebe por hora. Digite o valor que o funcionário recebe por hora.
funcionário recebe por hora. E ali eu pus 2 pontos, sinais de reais aqui. E mais um espacinho, ó, tá vendo? Tem um espacinho aqui. E aqui o valor hora. Agora, segundo o nosso algoritmo, depois que a gente fez a entrada de dados, ó, calcular o salário. Então eu vou pegar aqui, ó, salário recebe o equivalente a QTD horas vezes o que tem na valor hora. Pronto, esse é o cálculo. Isso aqui é o cálculo de um salário de uma pessoa. Ele pula a linha, ó, e escreve nome e salário. Então, right ln para pular uma linha. E ele vai escrever aqui, ó, nome, o nome do cidadão e aqui o salário. Deixa eu ver como eu deixei ali os 2 pontos afastadinhos, bem alinhado, ó. E aqui o salário. E o padrão nosso é 2 casas decimais. Deixa eu ver. Isso mesmo. Vamos testar agora. Tem 2. Cobre 100. Aí sim. 5,50. Aqui sim faltou pular a linha, né? Então vamos lá. Vamos arrumar. Ó. Escreve o texto, pula a linha. Vamos lá. Cobre 100 horas. 5,50. Tá aí, processou os dados. Cobre recebe um salário R$550. Vamos fazer o exemplo ali, o segundo exemplo. Vai ser o Mocorongo. Ele trabalhou bastante, esse cara, né? 200. E recebe 15,55. Tem um salário bom aí, ó. R$3.110. Fechou. Os 2 exemplos deu certo. E nós podemos aqui olhar o código, ver se está certinho aí. Arrumamos o pular-linha, fizemos o cálculo, então entrada de dados, o nosso processamento, só um também, e a saída de dados aí. Exercício 6 concluído. Ficou alguma dúvida, manda lá, tá? Vamos para o exercício 7. Vou copiar aqui e abrir a nossa 7ª guia. Tirar esses caras para começar do 0. 7. Vamos dar uma olhadinha. Então aqui é um programa que pede, como se fosse uma nota fiscal, um mercadinho. Ele vai pedir 2 peças, né? Então você vai informar código, quantidade e preço da peça 1, da peça 2 e o total a pagar. Então isso aqui é bem legal também pensar no algoritmo. Eu vou deixar ele aqui. Nós podemos ler esse exemplo. Então aqui, ó, pedir o código da peça 1, pedir a quantidade de peças 1, pedir o valor unitário da peça 1. Vou copiar isso aqui e fazer o mesmo aqui. Agora é a peça 2, ó. Opa. Peça 2. A entrada de dados é essa. Então eu tenho que fazer o cálculo já, porque depois já é a saída. Dá para fazer a conta toda direto. Eu vou fazer os 2 exemplos. Eu vou separar no algoritmo a forma mais certinha a ser feita, que é os subtotais, né? O subtotal da peça 1, da peça 2, e daí vai ter o total
delas, né? Do conjunto, da nota, da compra. Então aqui, ó. Aqui, ó, calcular o subtotal da peça 1, que é o quê? A conta é a quantidade de peças que você comprou, quantidade 1, né? Vezes o valor unit 1. Isso aqui é o subtotal da peça 1. Aí eu posso fazer. Vou colocar uma letra maiorzinha aqui para separar, ó. Aqui é a quantidade da peça 2 pelo valor da peça 2, o subtotal da peça 2. E calcular o total, que é o quê? Subtotal 1 mais o subtotal 2. Aí, ó. Tá? Vou deixar junto aqui. Acho que deu pra... Vou colocar um espacinho, vai. Senão aparece que tá estranho. E exibir o valor a pagar. Aí. Eu poderia fazer essa conta numa variável já direta aqui, ó. Quantidade da peça 1 vezes o valor 1 mais quantidade da 2, valor 2. Lembrando da ordem de precedência, ele vai fazer as multiplicações primeiro. Vou deixar assim que é a maneira de cara já, mas correta, né? Sempre você separar os valores ali. Então vamos para o código. Nós vamos ter as variáveis de código, de quantidade e de valor. Inicialmente, né? Então aqui, ó. COD 01, COD 02, QTD peça 1, QTD peça 2. Vão ser integer, obviamente. Aí nós vamos ter valor unit 1, valor unit 2. Nós vamos ter o... Vou colocar na linha de baixo isso. Não vou deixar poluído aqui não. Subtotal 01, subtotal 02, total. Tem mais alguma coisa? Não. Total real. Ah, pode fazer estudo de variável? Pode. Por enquanto pode. Enquanto não aprendemos umas técnicas e vamos avançando mais, por enquanto é aceitável assim, tá? Vamos ver aqui qual que é a saída, qual que é a entrada de dados. Digite o código da peça 1. Digite o código da peça 01. Eu acho que tá assim, né? Isso. Se precisar, eu ponho esse read na mesma linha ali, caso fique muito comprido o código. Talvez precisa mesmo, que tem bastante dados aqui. Digite a quantidade da peça 01. QTD peca. Não pode pôr C cedilha, hein? Já expliquei isso. E agora digite o valor da peça 1, depois dos 2 pontos, espaço, reais. E mais um espacinho. Isso. Provavelmente vai mais linha aqui. Então eu vou deixar já os reads na mesma linha ali, só organizado. Se eu posso deixar organizado, eu vou deixar, tá? Alinhado aqui, ó, ficar agradável. Vou copiar isso aqui, porque vai ter a peça 2 agora. Mas tem um espacinho sendo pulado aqui. Então vou fazer ali, ó. Agora é tudo 2. Peça 2,
que é a variável da peça 2. Muito bem. Depois tem um pular-linha, mas agora nós vamos fazer o processamento, né? A entrada de dados está concluída. Nós vamos fazer agora o processamento. Subtotal recebe QTD PK01 vezes... Eu fiz errado a variável de leitura, né? Que eu copiei e colei e não arrumei isso aqui, ó. Tá? Só ajeitar aí. Isso. Tá aí, ó. Subtotal 1. Agora eu vou copiar essa linha. É a mesma conta, só que agora para o produto 2. Isso. Tá aí. E agora o total. Total recebe subtotal 1 mais subtotal 2, que foi calculado exatamente assim. Posso pular uma linha, que agora é a saída de dados, então está separado. E vai aparecer valor a pagar. Tá em caixa alta. Valor a pagar. 2 pontos reais. E aqui o total, arredondando para 2 casas. Vamos testar e eu considero alguma outra explicação aqui. Vamos fazer esse exemplo inicial aqui. O código 13, comprando 2 peças de 15 e 30. E a peça 2 ao código 15, comprando 4 de R$ 5,20. 51,40. Vamos para o outro exemplo. Para rodar esse outro exemplo, eu vou fazer igual eu disse ali há pouco. Agora de pouco eu expliquei que eu poderia fazer essas contas diretamente aqui para esse total, né? Mas é aconselhável sempre que você tiver cálculos individuais, porque isso aqui é referente à peça 1 e esse é o 2. Tá? Então isso fica, caso você calculou errado, você já sabe onde que está o erro, né? Tá, o erro está no cálculo da peça 1, por exemplo. Ah não, professor, o erro só saiu no cálculo da peça 2, então provavelmente fez uma conta errada aqui. Então eu vou fazer ele tirando agora, ignorando agora essas duas variáveis. Eu vou fazer diretamente aqui sem problema algum. Ó. Peraí, fugiu aqui. Pronto. Então, preciso pôr entre parênteses? Não, não precisa. Se você quer pôr para ficar visualmente entendível qual a intenção que está sendo feita, você pode. Ó. Vai fazer essa vezes essa, mais a peça 2 com a quantidade da peça 2. Mas não precisa, por causa da, mais uma vez, ordem de precedência. Então agora eu vou rodar o exemplo 2 aqui, ó. Vou puxar mais para o lado. E a peça o código 11, comprei 3 de 3,75. A peça 2 é o código 22, comprei 7 delas e ela é 12,99. R$ 102,18, certo? Então é isso, são os 7 exercícios resolvidos. Então olha só, quero agradecer você que está acompanhando o canal, essa playlist de exercícios, né? E essa playlist, na verdade, de lógica de programação, nós estamos programando e fazendo agora os primeiros exercícios, foram 7, expliquei todos aqui agora. Deixa seu like, comenta, dá sua opinião. Professor, eu tenho um exercício que eu vi em algum lugar lá e não sei resolver, eu sei resolver, mas eu gostaria que você trouxesse ali pro canal. Manda ele aí, tá? Compartilha, faz chegar esse vídeo para quantas pessoas forem possíveis, né? Vou agradecer muito. E depois desse vídeo, nós vamos começar agora a entrar nas estruturas condicionais, né? O famoso if, se você nunca ouviu falar. Daí no próximo vídeo nós vamos estar falando sobre exatamente isso, tá?
é quando o código toma caminhos diferentes, né? Esse aqui é um código sequencial, então ele desce sempre linha após linha, mas nós conseguimos fazer com que ele tome caminhos diferentes, tá? Obrigado mais uma vez, um abraço, até o próximo vídeo, beleza? Tchau, tchau.